Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai iniciar o nosso tema da aula, que é metabolismo celular, né? Metabolismo e vias metabólicas. Então, gente, hoje vamos começar a entender o que é esse metabolismo. O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem dentro das células para manter a vida. Então, tudo que a gente come, carboidratos, proteínas, gorduras, vira nutrientes. E esses nutrientes, então, entram em várias estradinhas químicas dentro da célula que chamamos de vias metabólicas, né? Então, essas vias, elas servem para duas coisas principais: obter energia para o corpo, né, funcionar, como respirar, andar, pensar, contrair músculo, né? E construir moléculas importantes para a célula, como proteínas, DNA, lipídios. Aqui nessa imagem dá para ver tudo isso acontecendo como se fosse um fluxo, né? Então, os nutrientes entram nas células, a célula transforma esse nutriente e gerando, né, energia. A energia ela acaba sendo liberada, ou seja, o metabolismo é transformação. A célula pega o que recebe e converte no que ela precisa para sobreviver. Aqui, quando falamos então em metabolismo, estamos falando disso aqui, um monte de reações acontecendo ao mesmo tempo, dentro da célula e também entre os tecidos do corpo. Esse slide ele mostra de forma bem visual como os nutrientes circulam e são transformados e reaproveitados. Aqui temos o intestino absorvendo lipídios, o sangue levando essas moléculas, o fígado, desculpa, recebendo, modificando e distribuindo o, o tecido adiposo, armazenando a gordura e assim por diante. O importante aqui, então, não é decorar cada seta, é entender a ideia geral. O corpo está o tempo todo transformando moléculas, enviando para onde precisa, armazenando o que sobra e reaproveitando o que falta. Então, essas transformações químicas são o metabolismo. Por isso, dizemos que o metabolismo é dinâmico, várias vias acontecendo ao mesmo tempo, se comunicam e mantêm o equilíbrio do organismo, né? Então, outra função muito importante do metabolismo é construir moléculas grandes, né? Chamadas de macromoléculas, a partir de moléculas pequenas. Aqui no slide temos os 4 níveis de organização. O nível 1 são unidades monoméricas, ou seja, são as peças pequenas, como os aminoácidos, os nucleotídeos, os ácidos graxos, né? Os monossacarídeos, como a glicose. Né? Então, essas são as letrinhas que o metabolismo fornece. Já no nível 2, temos as macromoléculas. Quando juntamos as peças pequenas, formamos macromoléculas grandes, como as proteínas, DNA, RNA, lipídios, polissacarídeos, como a celulose e o glicogênio, por exemplo, né? Então, essas moléculas já começam a ter funções específicas. Aqui no nível 3, por exemplo, são os complexos supramoleculares. Aqui, as macromoléculas elas vão se organizar em estruturas maiores, como as membranas, os cromossomos, né? E também fibras proteicas. Já no nível 4, as células é constituído por células e organelas, né? Quando juntamos tudo isso, formamos a célula inteira e suas partes, né? Então, as partes principais de uma célula são o núcleo, a membrana plasmática, as mitocôndrias, a parede celular
né, em células vegetais, né, em plantas. Então, quando falamos em metabolismo, não é só energia que vai ser gerada, mas também ele vai construir tudo o que a célula é feita. Aqui, então, nesse próximo slides, entre as duas grandes fases do metabolismo, o catabolismo e o anabolismo. Eu quero que vocês gravem esses dois nomes porque eles aparecem o tempo todo. Então, o catabolismo, ele é a quebra, ou seja, a degradação. É quando o corpo quebra moléculas grandes, como os carboidratos, as gorduras, as proteínas, para liberar energia. Nesse processo, então, de catabolismo, formamos produtos simples e pobres em energia, como gás carbônico, água, amônia, né? E o mais importante é que essa quebra, ela libera energia na forma de ATP, NAD e FAD. Já o anabolismo é a construção, ou seja, a biossíntese. Ele é o oposto do catabolismo, é quando o corpo usa energia para construir moléculas complexas. Aqui usamos moléculas pequenas, como os aminoácidos, açúcares, né, ácidos graxos, bases nitrogenadas, e construímos macromoléculas, como as proteínas, os lipídios, os polissacarídeos e ácidos nucleicos. Então, essa troca de energia entre essas duas vias, que é o anabolismo e o catabolismo, observe que no centro do esquema, o catabolismo ele gera ATP, NAD, FAD, e o anabolismo ele consome esses compostos, ou seja, o catabolismo ele vai fornecer energia e o anabolismo usa essa energia para construir. Agora, então, vamos ver o que acontece no corpo depois que a gente se alimenta, ou seja, no estado alimentado. Quando comemos, os nutrientes entram no intestino, são absorvidos e enviados para diferentes tecidos. Cada tecido utiliza um tipo de combustível preferencial, ou seja, a glicose ela é o combustível principal, ela é o principal combustível imediato, né? Como a gente já viu, né, nas aulas anteriores. A glicose, então, ela é absorvida e enviada. Ela é enviada para o cérebro, que usa a glicose como principal fonte de energia, para o fígado, onde parte vira glicogênio, para os músculos, onde também vira glicogênio, e para o tecido adiposo, onde ajuda a formar triglicerídeos. Né? Então, após comer, a glicose é distribuída para energia e armazenamento. Já os aminoácidos, né, é a construção de proteínas, como a gente viu, né, na parte quando a gente estudou, né, a estrutura das proteínas, que elas são constituídas por cadeias de aminoácidos. Então, os aminoácidos, eles vão para todos os tecidos que usam para sintetizar as proteínas, né? Para o fígado, que usa parte deles em vias metabólicas. Ou seja, no estado alimentado, os aminoácidos servem principalmente para o anabolismo. Já os lipídios, eles servem como uma função de armazenamento e transporte. Os lipídios da dieta, eles saem do intestino como quilomicrons, que entram na linfa e depois no sangue. O destino deles é para o tecido adiposo, né, para armazenamento desses triglicerídeos. No fígado, vai ocorrer o processamento de ácidos graxos e no músculo ela pode usar como fonte de energia nas horas seguintes. Também temos a ação dos hormônios,
né? Os hormônios aqui, eles são essenciais, né? Eles temos a insulina, que aumenta logo após comer e estimula a entrada da glicose nas células, a síntese de glicogênio, a síntese de lipídio e a síntese de proteínas. E também, né, temos o glucagon, que está em vermelhinho ali, mais acima dos slides. Os hormônios também estão ali em verde mais escuro, acima dos slides. O glucagon, ele fica abaixo dessa fase, né? Abaixo dos hormônios, porque o corpo já tem glicose o suficiente. Então, pessoal, antes de continuar, precisamos entender 3 moléculas muito importantes no metabolismo, que é o ATP, o NAD e o FAD, né? O ATP é adenosina trifosfato. O ATP é a moeda de energia da célula. Tudo que a célula faz, contrair músculos, sintetizar proteínas, manter a bomba de sódio e potássio, depende do ATP, ou seja, depende de energia. Aqui na imagem dá para ver a adenina, né, em amarelo, a ribose em rosa e os 3 fosfatos em destaque. São esses fosfatos que armazenam a energia. Quando o ATP perde um fosfato, ele vira ADP, ou seja, ele libera a energia, né? E o NAD e FAD, eles são carregadores de elétrons, né? Essas moléculas, elas são como carrinhos de energia, elas não fornecem energia diretamente, mas carregam elétrons e hidrogênios nas reações químicas até a cadeia respiratória. Então, o NAD+, ele vira NADH, quando recebe elétrons, como a gente viu, para ocorrer a fermentação, né? E também o FAD, ele vira FADH2 quando recebe elétrons. E depois eles entregam essa energia na mitocôndria para formar o ATP. Então, pessoal, continuando, esse slide ele mostra uma coisa muito importante. Independente do que você come, proteína, gordura ou carboidrato, tudo converge para uma mesma molécula, que é o acetil-CoA. Essa é a porta de entrada para o ciclo de Krebs, né, que a gente vai ver mais adiante, e por isso é tão importante no metabolismo. Então, inicialmente, ali na glicose, né, a gente tem a transformação da glicose em piruvato e esse piruvato em acetil-CoA. Então, a glicose, ela faz esse caminho. Primeiro, ela passa pela glicólise, que é a que quebra a glicose em 2 moléculas de piruvato, como a gente viu, né, na fermentação. Depois, esse piruvato entra na mitocôndria e, com a ajuda do complexo da piruvato desitrogenase, vira acetil-CoA, liberando gás carbono e gerando NAD+, NADH, desculpe. Já os ácidos graxos ali, por exemplo, são gorduras que entram pela beta-oxidação, que é um processo que quebra o ácido graxo em vários pedacinhos de acetil-CoA. Ou seja, a gordura rende muito acetil-CoA, por isso gera muita energia, gera muito ATP. E já os aminoácidos, né, são as proteínas depois de quebradas em aminoácidos, né? Elas podem entrar no metabolismo de 2 maneiras. Alguns aminoácidos viram diretamente acetil-CoA e outros entram em outras partes do ciclo.
Então, o que isso significa? Significa que mesmo sendo nutrientes diferentes, né, como aminoácidos, ácidos graxos, de glicose, todos vão passar para o mesmo lugar, que é o acetil-CoA. Né? É a partir dele que o corpo realmente começa a produzir uma grande quantidade de energia no ciclo de Krebs e na cadeia respiratória. Aqui chegamos então à segunda etapa da respiração celular, a oxidação do acetil-CoA no ciclo de Krebs. Depois que todos os nutrientes eles foram convertidos em acetil-CoA, essa molécula ela entra no ciclo de Krebs de reações, né? Ela entra ali no ciclo como mostrado aqui na figura. Então, o que acontece no ciclo de Krebs? O acetil-CoA se junta com oxaloacetato e forma citrato, né? E a partir daí o ciclo ele vai girando e a cada volta ele extrai elétrons na forma de NAD e FAD, libera gás carbônico, né, que é o CO2 ali da figura, e regenera o oxaloacetato para começar o ciclo novamente. Então, para que servem os elétrons? Os elétrons, cada setinha com E- representa elétrons que estão sendo retirados das reações. Esses elétrons são entregues ao NAD+, e ao FAD, formando NADH e FADH. Né? Então, essas moléculas vão guardar essa energia e levar para a terceira etapa da respiração, que é a cadeia transportadora de elétrons. Então, qual que é a importância do ciclo de Krebs? Mesmo que o ciclo produza apenas um ATP direto por vez, ele é essencial porque produz a maior parte do NADH, FADH da respiração celular. E é isso que vai gerar muito ATP depois. É isso que vai gerar muita energia. Então, chegamos à terceira e última etapa da respiração celular, que é a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de fosforilação oxidativa. É aqui que o oxigênio entra e onde a maior parte do ATP é produzida, a maior parte da energia ela é produzida. E de onde vêm esses elétrons? Do NADH e do FADH, que foram formados na glicólise e no ciclo de Krebs, que chegam até essa etapa carregando elétrons de alta energia. Eles entregam esses elétrons para os complexos da cadeia respiratória. Então, o que acontece na cadeia respiratória? Os elétrons, eles passam por de um complexo para o outro. É como se fossem descendo uma escadinha. Cada passo ele libera um pouco de energia. Essa energia ela é usada para bombear prótons, que são íons de hidrogênio, e criar um gradiente químico, uma espécie de pressão. E como o ATP ele é produzido? No final, os prótons eles voltam pelo complexo ATP síntese. Essa passagem ela gera ATP a partir do ADP mais o PI. Né? Por isso chamamos de fosforilação oxidativa. Fosforilação, colocar o fosfato no ADP. Oxidativa, usando a energia da oxidação, né, dos elétrons. Então, qual que é o papel do oxigênio, né, nessa fase?
O oxigênio, ele é o aceptor final dos elétrons. Ele recebe elétrons de íons de hidrogênio, né, o H+, e forma água, H2O. Ou seja, por isso precisamos de oxigênio para viver. Sem ele, a cadeia, ela simplesmente para. Então aqui, pessoal, a gente vai ver como o metabolismo do glicogênio, né? Como o glicogênio ele é formado. Então, o glicogênio ele é formado pela união de várias moléculas de D-glicose através de dois tipos de ligações. Temos a ligação alfa 1 para 4. Lembra que a gente já estudou isso quando a gente estudou, né, a parte de glicogênio. E essa é a ligação principal que forma a cadeia linear. Já também, outro tipo de ligação é a ligação alfa 1 para 6. Essa ligação ocorre no ponto de ramificação. É isso que dá ao glicogênio sua estrutura altamente ramificada. E por que as ramificações são importantes? As ramificações, elas fazem com que o glicogênio ele seja mais solúvel, mais compacto e principalmente mais rápido para ser quebrado. Então, quanto mais pontos de ramificações, mais enzimas conseguem agir ao mesmo tempo. Por isso, o glicogênio ele é uma forma eficiente de guardar energia. Mas onde então esse glicogênio é encontrado? Os dois principais locais de armazenamento, né, do glicogênio, a gente já até viu, né, na aula anterior, em Bioquímica 1, que ele é armazenado no fígado, que vai liberar a glicose para manter a glicemia, e no músculo, que usa a glicose para o próprio gasto energético durante o exercício físico. Bom, gente, a gente vai ver agora as vias opostas da síntese e degradação do glicogênio. Aqui é bem simples, tá? Quando estamos alimentados, guardamos glicose como glicogênio. A glicose, ela vira glicose 1P, vira UDP, glicose, e a enzima glicogênio síntese monta o glicogênio. A enzima de ramificação faz as ramificações. Resumindo, a síntese ela vai guardar a glicose. E quando estamos em jejum ou fazendo exercício físico, quebramos o glicogênio. Então, o glicogênio fosforilase, ele quebra o glicogênio e libera a glicose 1P e vira glicose 6P, né? Principalmente no músculo, né, para virar energia, e no fígado, que vai vir a glicose, ela vai vira aqui no músculo, no fígado, ela vira glicose e ela vai para o sangue. Resumindo, né, na degradação libera essa glicose. Então, uma via liga, a outra desliga. Quando a síntese ela está ativa, a degradação desliga. E quando a degradação ela está ativa, a síntese desliga. Bom, gente, aqui nesse slide ele mostra o seguinte. Ele mostra o controle da atividade enzimática, né? A fosforilação e a desfosforilação. Então, as enzimas, elas podem ligar ou desligar dependendo se receber fosfato ou não. Fosforilou pode ativar ou inativar. Tirar o fosfato também pode ativar ou inativar. Depende da enzima. Aqui temos dois exemplos, né? O glicogênio fosforilase, que é o E1, com fosfato ele ativa, sem fosfato
fica inativado, né? Inativa. Essa é a enzima que quebra o glicogênio. Já no glicogênio síntese, né, que é E2, com fosfato, ela inativa e sem fosfato, ativa. Então, essa enzima é que faz o glicogênio. Então, pessoal, nesses slides, a gente vai ver o catabolismo de carboidratos, né? Então, aqui está o caminho básico de como o carboidrato ele vai virar energia. Então, primeiro, começando, né, pela glicólise. A glicólise, né, é onde a glicose é quebrada no citoplasma e vira piruvato, né? E esse piruvato, então, ele entra na mitocôndria e se transforma em acetil-CoA. E esse acetil-CoA, ele entra no ciclo de Krebs e produz NADH e FADH, que são as moedinhas de energia, né? E essas moléculas, então, elas vão para a cadeia respiratória e geram ATP, que é a energia usada pela célula. Então, um resumo bem curto, né? Temos o consumo de carboidratos, a glicólise, o piruvato, o acetil-CoA, o ciclo de Krebs e a geração de muito ATP, né? Então, a gente também viu, né, na aula de fermentação, né, que a glicólise é a quebra da glicose, né, transformando em piruvato, em moléculas de piruvato, só que, né, na respiração celular, ela entra no ciclo de Krebs, como a gente viu, né, que é realizado dentro da mitocôndria, né, já na fermentação, ela não entra no ciclo de Krebs, né, como a gente viu na aula anterior de fermentação, né, fermentação bioquímica. Então, pessoal, a glicólise é a primeira etapa da quebra da glicose. Acontece no citosol e tem 10 reações. O resultado final é bem fácil de memorizar, né? Temos uma glicose que vira 2-piruvato, produz 2 ATP e produz 2 NADH. Pronto, é isso que vocês precisam saber. A gente já viu, né, na fermentação alcoólica, na fermentação, né, na verdade, em todas as fermentações, né, que a glicólise, ela vai quebrar a glicose, e essa glicose, ela vira 2 piruvatos, né, de 3 carbono cada, porque a glicose ela é composta por 6 carbonos, né, e produz 2 moléculas de ATP e também produz 2 NADH. Então, pessoal, a glicólise, ela significa literalmente a quebra do açúcar, né? Quebra de açúcar. São 10 etapas que acontecem dentro do citossol. Algumas etapas elas são reversíveis, elas podem ir e voltar, ou outras etapas também podem ser irreversíveis. Elas empurram a reação para frente, mas elas não voltam, né? Então, o objetivo da glicólise é pegar a glicose que entrou na célula, quebrar em partes menores para começar a produzir energia. Então, pessoal, esse é o ciclo ali da glicólise, né? Vocês não precisam decorar esse monte de enzimas aqui. O que eu quero que vocês entendam é só o caminho geral, tá? Então, começando, a glicose, ela vai sendo quebrada em vários passos, né? Cada caixinha é um passo da glicólise, né? No começo, gastamos 2 ATPs. Lá no final, ganhamos, né, 4 ATP. E o saldo final seriam 2
ATP. Então, a glicólise, ela transforma a glicose em 2 piruvatos, como a gente viu. E esse é o objetivo da via. Se faltar oxigênio, vira lactato, fermentação lática, né, que a gente já viu na fermentação, né, que a fermentação lática vai ocorrer, né, na ausência de oxigênio, né, e quando, por exemplo, quando não tem oxigênio, no exercício físico intenso, músculo cansado. Então, o piruvato ele vai virar lactato, isso, né, regenerando o NAD+, que permite que a glicólise ela continue funcionando. Então, é assim que o músculo continua gerando energia mesmo sem oxigênio, quando a gente viu, né, na fermentação láctica, né? Então, esse slide ele mostra cada passo da glicólise. O importante é glicose, 2 piruvatos sem oxigênio, lactato e ganhamos 2 moléculas de ATP no processo. Como já vimos na fermentação, como ocorre na fermentação. Então, gente, só para a gente entender melhor, aqui está o resumo da glicólise. Gasta 2 ATP no começo, produz 4 ATP no final, o saldo ganho líquido será 2 ATP. Além disso, ela produz 2 piruvatos e 2 NADH. A reação geral é basicamente glicose, 2 piruvato, 2 ATP e 2 NADH. Né? Então, a glicólise ela é a quebra da glicose com ganho líquido de 2 ATP, como a gente já viu na fermentação, né? Nas fermentações, né, que ocorrem, todos começam pela glicólise, que é a quebra da glicose em piruvato. Então aqui, gente, é o destino catabólico do piruvato, que vai ser quebrado, né, na glicólise. E a gente já viu o destino dele quando estudamos a fermentação, né? Então, depois que a glicose ela vira piruvato na glicólise, o piruvato pode seguir 3 caminhos diferentes, dependendo se tem oxigênio ou não. Sem oxigênio, ele vira lactato, né, no músculo, e em condições anaeróbicas, ou seja, né, sem oxigênio, como quando a gente está em exercício, né, forte, o piruvato vira lactato. Isso permite que a glicólise ela continue e gere ATP rápido, gere energia rápido. Já sem oxigênio, ele vira etanol e gás carbônico também, como a gente viu, né, na fermentação, no caso das leveduras. Né? Nas leveduras, em alguns micro-organismos, o piruvato ele vira etanol e gás carbônico, que é a fermentação alcoólica, né, que a gente viu, né, na aula anterior. E com oxigênio, ele vai virar acetil-CoA. Né? Então, com oxigênio, o piruvato ele vira acetil-CoA e entra na cadeia do ciclo de Krebs, gerando muito ATP. Lembramos, né, que eu disse na aula anterior de fermentação que quando ele entra na cadeia do ciclo de Krebs, que ocorre dentro da mitocôndria, isso gera muita energia, gera muito ATP em relação à fermentação, né, que é, né, realizada anaeróbica, né, ou seja, sem oxigênio, que vai gerar apenas 2 moléculas de ATP, né, gerar pouca energia. Então, piruvato tem 3 destinos. Sem oxigênio vira lactato, sem oxigênio, levedura vira etanol e com oxigênio, né, ele vira acetil-CoA e vai para o ciclo de Krebs. Então, pessoal,
Só relembrando, né, que a gente já viu a fermentação láctica, né, na aula anterior. Então, a fermentação lática é o que acontece quando há falta de oxigênio, principalmente no músculo durante o exercício forte, né? Então, o piruvato ele vai virar lactato, usando a enzima lactato desidrogenase. E por que isso é importante? Porque essa reação, lembram que regenera o NAD+, que é essencial para a glicólise continuar funcionando. Sem NAD+, a glicólise para, né? E sem glicólise não tem ATP rápido, não tem produção de energia. Então, sem oxigênio, piruvato lactato. O objetivo, então, principal é regenerar o NAD+, para manter a glicólise ativa. Então, aqui, gente, a gente vai falar um pouco do ciclo de Cori. O ciclo de Cori, ele é basicamente uma cooperação entre o músculo e o fígado. Quando estamos fazendo exercício forte e falta oxigênio, no músculo, o piruvato vira lactato. Isso permite continuar produzindo ATP rápido, né? Glicólise. E o lactato ele vai para o sangue. Já no fígado, o lactato ele chega no fígado, ele vira piruvato novamente e o fígado transforma esse piruvato em glicose, né? Então essa glicose ela volta para o sangue e pode voltar para o músculo. Então, resumo simples é que o músculo ele faz lactato, o fígado pega esse lactato, transforma em glicose e devolve para o músculo. Então, pessoal, aqui a gente vai ver o destino catabólico do piruvato. Então, quando tem oxigênio, o piruvato ele entra na mitocôndria e é transformado em acetil-CoA, né, como eu já disse nos slides anteriores. E essa reação é feita pela enzima piruvato desidrogenase e é irreversível, ou seja, depois que ela vira acetil-CoA, não volta mais para piruvato. Então, o que sai dessa reação? O que sai dessa reação é o acetil-CoA que vai para o ciclo de Krebs. O gás carbônico também, né, que é eliminado, e o NAD+, que depois ele vai virar ATP na respiração, vai virar energia, né? Então, com oxigênio, o piruvato vira acetil-CoA e entra no ciclo de Krebs, né? Como a gente já viu nos slides anteriores. Então, aqui, gente, a gente vai entrar na parte do ciclo de Krebs, também chamado ciclo do ácido cítrico ou ácido tricarboxílico, né? Então, o ciclo de Krebs, ele é o centro do metabolismo. É aqui no ciclo de Krebs que o acetil-CoA entra para gerar muita energia. E o que é importante a gente saber, né, de forma mais simples, que o ciclo ele tem 8 reações. Ele vai acontecer na mitocôndria, né, em eucariotos, e ele termina de quebrar o acetil-CoA. E a função principal do ciclo de Krebs é produzir o NADH e FADH, que depois viram, né, energia, que depois viram o ATP. E o que sai de uma volta desse ciclo de Krebs, né? Então, o que sai ali para cada acetil-CoA é 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP ou GTP e 2 gás carbônicos, né? E como uma glicose, então, produz 2 acetil-CoA. Então, a glicose,
o ciclo para produzir, né, 2-acetil-CoA, o ciclo ele roda 2 vezes e o resultado final por glicose, né, é 6 NADH, 2 FADH, 2 moléculas de ATP e 4 gás carbônico. Então, um resumo assim, bem curtinho para falar para vocês que o ciclo de Krebs é onde o acetil-CoA é totalmente quebrado e gera NADH, FADH, que depois vai virar ATP, né, energia. Então, pessoal, esse é o ciclo de Krebs, né, o ciclo do ácido cítrico, também chamado, né, ciclo de Krebs. Então, o ciclo de Krebs, aqui ele está no passo a passo, né, do ciclo de Krebs. Ele vai ter, então, como eu disse, 8 reações, né? Então, é onde, relembrando, o acetil-CoA é quebrado e gerando NADH e FADH para depois, né, gerar, que viram energias. Então, o que vocês não precisam decorar todas essas enzimas, né, todas essas etapas do ciclo de Krebs, mas só entender a ideia geral, que o acetil-CoA ele entra no ciclo e vai passando por várias transformações até voltar a formar oxaloacetato. Nesse caminho, o que realmente importa é o que o ciclo produz, o que você deve, que é a energia, né? Então, cada voltinha do ciclo gera 3 NADH, 1 FADH, 1 ATP e 2 gás carbônico. Então, são essas as coisas importantes que vão virar energia depois. Então, o que está acontecendo aqui nesse desenho, né? Aqui só está mostrando cada passo do ciclo. O acetil-CoA ele entra, ele junta com a aceloacetato e vira citrato. Esse citrato ele vai mudando de forma várias vezes. Em alguns pontos sai o gás carbônico, em outros pontos sai NADH e FADH, né? E no final o oxaloacetato ele é regenerado e o ciclo pode voltar a começar novamente. Então, o ciclo pega o acetil-CoA, tira toda a energia química dele e entrega essa energia como NADH e FADH para realizar ATP depois, para realizar energia. Já, pessoal, esses slides aqui, ele vai mostrar o que sai do ciclo de Krebs, né? Então, os produtos gerados a partir do ciclo de Krebs, né? Então, os produtos gerados, vocês não precisam decorar ali cada caminho, né? Só os produtos importantes que o ciclo ele vai gerar. Então, o ciclo ele produz a cada volta 3 NADH, tá? 1 FADH, 1 ATP e 2 gás carbônico, né? Então, esses são os produtos principais, né, gerados no ciclo de Krebs, né? Então, para que servem esses produtos? O NADH e o FADH vão para a cadeia respiratória, né, realizar o ATP, fazer o ATP, né, gerar energia. O ATP ele é uma energia
imediata e o gás carbônico, então, ele é eliminado na respiração. Então, o ciclo, ele pega o acetil-CoA, entrega NADH, FADH, ATP e gás carbônico. É isso que importa, é isso que vocês devem, né, saber desta parte, né, dos produtos gerados, né, do ciclo de Krebs. Então, gente, essa parte do transporte de elétrons e fosforilação oxidativa, ela é a última etapa da produção de energia. Então, ela acontece na mitocôndria, que é na mitocôndria que o corpo faz a maior parte do ATP, maior parte da geração de energia, né? Então, o que acontece nessa etapa, né, de uma forma bem simples? Que o NADH e o FADH entregam elétrons à cadeia respiratória. Essas moléculas, então, elas vêm da glicólise e do ciclo de Krebs. Os elétrons, então, eles passam pelos complexos da cadeia do ciclo de Krebs, né? E cada passagem libera energia. E essa energia, ela vai criar um gradiente. É como se fosse uma pressão de prótons acumulada. Os prótons, eles voltam a fazer energia ATP, síntese, e girar, né? É aí que o ATP ele é produzido. O oxigênio, então, ele recebe os elétrons no final e ele vai virar água, né? Por isso que precisamos de oxigênio, né? Então, na cadeia respiratória, o NADH e o FADH entregam elétrons, criam energia, né, que é o ATP formado, e esse ATP formado vai gerar oxigênio e virar água. Então, pessoal, aqui estão os 4 complexos da cadeia respiratória. Vocês não precisam decorar os nomes, é só entender o que acontece, tá? Complexo 1 recebe elétrons do NADH, ou seja, bombeia prótons de íons de hidrogênio para o espaço entre as membranas. O complexo 2 recebe elétrons do FADH, ou seja, não bombeia prótons, só passa os elétrons adiante. O complexo 3, ele passa os elétrons para o citócromo C, também bombeia prótons. E o complexo 4, que é a última etapa, né, ela entrega os elétrons para o oxigênio formando a água e também bombeia prótons. O que tudo isso faz, então? Todos os complexos juntos, eles criam um acúmulo de prótons, né, íons de hidrogênio, que é o H+. Né? Esse acúmulo é o que vai ser usado pela ATP síntese para fazer muito ATP, né, para gerar muita energia. Então, um resumo bem simples é que o complexo 1, 3 e 4 bombeiam prótons e o complexo 2 só passa os elétrons. E o oxigênio recebe os elétrons e vira água. Então, pessoal, tudo que eu falei para vocês, né, nesse slide, ele vai mostrar de uma forma tudo junto, tá? Para ficar mais fácil de entender, eu vou explicar passo a passo, né? Então, vocês vão acompanhando, né? O primeiro quadradinho, o segundo, o terceiro, né? O quarto e também a formação de ATP ali no F1 e o F0, né? Conforme eu for explicando essa figura para vocês. Então, ele mostra a cadeia de elétrons mais a produção de ATP. Então, ali na etapa 1, o NADH e o FADH chegam na cadeia.
tá? Eles entregam elétrons para o complexo 1, 2, 3 e 4. O NADH entra no complexo 1, o FADH entra no complexo 2, tá? Essas figurinhas, elas representam, então, cada complexo e o que vai acontecer em cada complexo, né? Então, já ali no complexo 2, né, os elétrons eles vão passando pelos complexos, né? Enquanto isso, o complexo 1 bombeia prótons de íons de hidrogênio, né? O complexo 3, ali ele também vai bombear prótons, e o complexo 4, ele bombeia prótons e entrega elétrons para o oxigênio, formando água, né? Então, esse bombeamento cria um acúmulo de íons de hidrogênio, como vocês podem ver, né? Essas setas rosas, né? Que vão gerar, né? Bombeia prótons ali para o espaço entre as membranas, né? Então, na etapa, por exemplo, 3, vai acontecer a fosforilação oxidativa, que está ali mais abaixo na figura, né? Então, essa fosforilação oxidativa é a ATP síntese, ou seja, aqui do lado direito, né, está a ATP síntese, que é o F1, F0, né? Então, os prótons nesta região ali, elas voltam pela ATP síntese, essa passagem faz a enzima ela girar e esse giro produz ATP a partir do ADP e PI. Então, um resumo bem curtinho para vocês entenderem é que a cadeia de elétrons joga íons de hidrogênio para fora, ou seja, ali no espaço entre as membranas, e o ATP síntese deixa o íon de hidrogênio voltar e transformar isso em ATP, em energia. Então, pessoal, aqui nesse slide a gente vai ver a produção de ATP a partir da oxidação completa da glicose. Ou seja, nesse slide ele mostra o quanto de ATP a gente ganha em cada etapa da quebra da glicose. Então, na etapa 1, né, glicose, ela vai produzir 2 ATP direto, produz 2 NADH, que vão virar 6 ATP, e o total da glicólise é 8 ATP, tá? Em amarelinho ali. Já no piruvato, né, que vai ser transformado em acetil-CoA, lembrando que uma glicose gera 2 piruvatos, né? Glicose tem 6 carbônicos e é quebrada em 2 piruvatos, né, contendo 3 carbonos cada um. Então, no piruvato, transformando em acetil-CoA, ali em roxinho claro, produz 2 NADH, ou seja, 6 ATP, 6 moléculas de ATP no final. Já no ciclo de Krebs, em verdinho, o ciclo de Krebs, então, ele dá 2 voltas do ciclo por glicose. E nessas 2 voltas do ciclo por glicose, gera 6 NADH, ou seja, gerando 18 ATPs, 2 FADH, que vão gerar 4 ATPs, e 2 ATPs, né, diretos. Ou seja, o total geral por glicose é igual a 38 ATPs. Resumo, né, curtinho para vocês entenderem que a glicose completamente oxidada, ela vai render 38 ATPs, né? Ou seja, 8 da glicólise,
6 da conversão do piruvato e 24 ATP do ciclo de Krebs. Então, pessoal, depois da gente falar sobre, né, o ciclo de Krebs, entender como é a formação, né, do ATP, da geração de energia, vamos ver aqui a degradação de lipídios. Então, quando o corpo ele precisa usar gordura como energia, ele vai quebrar os triglicerídeos, né? Os trigliceróis, né? Na verdade, que são triglicerídeos, né? Que estão no tecido adiposo. E quem começa essa quebra é a enzima lipase, que é sensível a hormônios, né? A gente viu quando a gente estudou enzimas, né, que a lipase é responsável, tem a função de quebrar, né, os lipídios. Então, o que sai dessa quebra da gordura? Vai sair glicerol, né, ácidos graxos, que esses ácidos graxos, eles vão para a beta-oxidação. Aqui nesse slide, o foco é só o glicerol, tá? Então, o que acontece com o glicerol? Ele entra no metabolismo da glicose, o glicerol vira um intermediário da glicose chamado dihidroxiacetona fosfato, que chamamos de DHP. E como que ele vira esse DHP, né, igual ali no esqueminha da figura? Ele vira esse DHP em duas reações. A primeira é através do glicerol quinase e a segunda através do glicerol 3-fosfatos de desidrogenase. Depois disso, então, o DHP ele entra direto na glicólise, ok? Então, um resuminho curtinho para vocês entenderem que a gordura, né, a quebra da gordura, sai glicerol, vira DHP e entra na glicólise. Simples assim, tá? Muito fácil de entender, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar alguma mensagem, tá? Bom, pessoal, aqui nesses slides a gente vai ver a oxidação dos ácidos graxos, né? Então, quando o corpo ele usa a gordura como energia, ele precisa quebrar os ácidos graxos e a via que faz isso se chama beta-oxidação, tá? E por que se chama beta-oxidação? Porque a quebra acontece no carbono beta 6,3, tá? Da cadeia do ácido graxo. Então, a gente viu, a gente estudou, né, os ácidos graxos e a gente viu como contar, né, onde a gente encontra o carbono, né, dos ácidos graxos, onde a gente encontra, por exemplo, também o ômega 3, ômega 6, o ômega 9 ali nos ácidos graxos, né? Então, como esses ácidos graxos, eles chegam aos tecidos, né? Depois que são liberados do tecido adiposo, os ácidos graxos vão para o sangue e se alimentam e se ligam, né? Desculpa, não se alimentam, e se ligam à albumina, que é a proteína que os carrega. Então, daí eles são levados para o músculo, para o coração e para o rim, onde são usados como energia. Então, resumidamente, para vocês entenderem melhor, o ácido graxo ele é transportado pela albumina, né, que é uma proteína, e ele é quebrado na beta-oxidação. A quebra começa, então, no carbono beta 6,3. Então, pessoal, aqui nesse slide,
a gente vai ver a ativação dos ácidos graxos no citosol, né? Então, antes do ácido graxo ele ser quebrado na beta-oxidação, que a gente viu ali no slides anterior, ele precisa ser ativado, tá? E essa ativação, então, ela vai acontecer onde? No citosol, né? Então, quem faz essa ativação dos ácidos graxos? Né? Quem faz essa ativação é a enzima acil-CoA, né? Também chamada de tiocinase. Então, o que acontece na ativação? O ácido graxo ele se junta com o CoA e usa ATP para formar acil-CoA, né? Que é a forma ativada do ácido graxo. Nessa reação, então, o ATP ele é quebrado e vira AMP e também PPI, conforme ali a figura, né, que é do lado direito, que a gente pode ver as etapas do processo. Então, por que precisa ativar o ácido graxo? Precisa ativar porque só o acil-CoA pode entrar na mitocôndria e seguir para a beta-oxidação. Então, um resumo bem simples para vocês entenderem essa parte, é que o ácido graxo mais o ATP mais o CoA vira acil-CoA no citosol. Então, esse acil-CoA é a forma ativada que depois entra na mitocôndria para ser quebrado. Então, pessoal, depois que o ácido graxo ele é ativado, lembra que ele tem que ser ativado antes de ser beta-oxidado? Então, depois que ele é ativado, ele entra na mitocôndria, tá? Então, ele passa pela beta-oxidação. A beta-oxidação, ela acontece na matriz mitocondrial e tem um objetivo bem simples, cortar o ácido graxo em vários acetil-CoA. Então, o que sai dessa beta-oxidação? Então, dessa beta-oxidação, o resultado são vários acetil-CoA que vão, né, para o ciclo de Krebs e também o NADH e o FADH que vão para a cadeia respiratória. E para onde vai cada produto? Então, o acetil-CoA ele vai para o ciclo de Krebs, ele vai gerar gás carbono, NADH, FADH e ATP, né, a energia. E o NADH e o FADH entra então na cadeia respiratória, né, conforme aqui nessa figura que a gente pode observar. E isso, né, entrando na cadeia respiratória, o NADH e o FADH, ele vai gerar muita energia. Então, resumidamente, a beta-oxidação é onde o ácido graxo é picotado, né? Ele é quebrado. Então, cada corte gera acetil-CoA, NADH e FADH, né? Isso tudo vira bastante ATP no final. Isso tudo vira muita energia no final. Então, pessoal, aqui a gente vai ver o transporte, né, do acil-CoA, para a mitocôndria. Então, por exemplo, o ácido graxo ativado, que é o acil-CoA, ele não consegue entrar sozinho na mitocôndria, tá? Vemos aqui, por exemplo, ali nessa figura, né, um exemplo da mitocôndria e como vai ser, né, a entrada desse ácido graxo ativado, que é o acil-CoA, né, na mitocôndria. Então, ele não consegue entrar sozinho na mitocôndria, ele precisa de um carregador. E esse carregador é o que chamamos de carnitina, né, que está ali descrito na figura. Então, na etapa 1, ali do lado esquerdo, é a ligação da carnitina. Então, vai ocorrer fora da matriz. O acil-CoA, ele se liga à carnitina e forma acil-carnitina.
E quem que faz isso? Quem faz isso é uma molécula chamada carnitina aciltransferase. É uma enzima, né? Desculpa. Então, na etapa 2, ela já atravessa ali a membrana celular, né? Já está dentro da membrana celular. Então, na etapa 2, o acilcarnitina atravessa a membrana interna da mitocôndria usando o transportador acilcarnitina, tá? E na etapa 3, há uma troca de volta para acil-CoA. Então, na etapa 3, já dentro da matriz, né, da membrana, né, a carnitina é trocada novamente por CoA, né, então formando o acil-CoA agora dentro da mitocôndria. E quem faz isso é a carnitina aciltransferase 2, né? Então, que está lá em cima, né? Então a gente tem a carnitina aciltransferase 1, né, que vai fazer essa ligação, né, da carnitina para entrar ali na matriz celular, e a carnitina transferase 2, então ela vai formar o acil-CoA dentro já da mitocôndria. Então agora o ácido graxo pode seguir para a beta-oxidação. Então, resumindo nessa figura de uma forma bem simples para vocês, é o caminho, né, do ácido graxo, né, o caminho que ele faz, né, para ele ser beta-oxidado na mitocôndria e gerar energia. Então, a carnitina 1, ela vai colocar, ela coloca na carnitina, né, a carnitina aciltransferase 1, né, que chamamos de CAT1, ela coloca na carnitina, né, ou seja, ela atravessa a membrana, faz com que essa carnitina atravesse a membrana. Já no CAT2, carnitina aciltransferase 2, ela tira a carnitina, seja pronto, né? Então, entrou na mitocôndria o ácido graxo, né, para fazer a beta-oxidação. Então, pessoal, agora a gente vai ver a beta-oxidação dos ácidos graxos, né? O que acontece quando ele está dentro da mitocôndria, né? Como que acontece essa beta-oxidação? Então, depois que o ácido graxo ele entra na mitocôndria, ele passa por um ciclo de 4 etapas, né? Ele tem 4 etapas que se repetem, né? Um ciclo que sempre vai se repetir. Então, cada rodada desse ciclo, ele corta 2 carbonos do ácido graxo, gerando um acetil-CoA, tá? Então, o ciclo ele tem 4 etapas bem simples. A primeira etapa é desidrogenação. Na desidrogenação, ele usa o FAD e gera FADH2. Já na etapa 2, que é a etapa da hidratação, é realizada com a entrada de água. Já na etapa 3, que é a desidrogenação, né, a nova desidrogenação, né, que já ocorreu na etapa 1, vai ocorrer uma nova desidrogenação ali na etapa 3, que usa o NAD+, gerando NADH+, quando a gente pode ver ali na figura, na etapa 3. E a etapa 4 é a clivagem, ou seja, nessa clivagem que vai ocorrer o corte desses 2 carbonos, tá? E formando o acetil-CoA. Então, o ácido graxo, ele fica com 2 carbonos menor, né? Pode ver que a cadeia ali de carbonos, ela diminui, né, na clivagem, e ela volta, então, para o início do ciclo, tá bom? Pessoal, nesse slide, a gente vai ver essa formação do acetil-CoA, né?
por exemplo, a formação do acetil-CoA através de um exemplo aqui do palmitato, né, que tem 16 carbonos. Então, ele vai ter 16 carbonos, né? Então, desses 16 carbonos que o palmitato tem, ele vai mostrar aqui esses slides quanto ATP a gente ganha quando quebra um ácido graxo, né? Como o palmitato, que tem 16 carbonos. Então, primeiramente, o palmitato ele sofre 7 rodadas de beta-oxidação. Então, a cada rodada nessa beta-oxidação, vai gerar um FADH, um NADH e vai cortar 2 carbonos, formando um acetil-CoA. Então, como o palmitato tem 16 carbonos, a cada 7 rodadas vai gerar 8 acetil-CoA, pois o último, né, já é um pedaço de 2 carbonos. Então, o que sai dessa beta-oxidação do palmitato vai gerar, então, 8 acetil-CoA, 7 NADH e 7 FADH. E o que isso gera de ATP no final? Então, cada NADH vai gerar 3 ATPs, cada FADH vai gerar 2 ATP e cada acetil-CoA gera 12 ATP, né? Que via ciclo de Krebs, né? Lembrando que o acetil-CoA ele entra, né, ali no ciclo de Krebs, que é a transformação do piruvato, tá? Então, fazendo a conta, o ATPs do acetil-CoA, a gente tem a formação de 8 acetil-CoA. Então, 8 vezes 12, a gente tem 96 ATP sendo formado através do acetil-CoA. Já no ATP dos NAD, da beta-oxidação, né, temos a produção ali de 7 NADH. Então, desses 7 NADH vai produzir 3 ATP, então 7 vezes 3 é igual a 21 ATP. Já os ATPs do FADH2, né, da beta-oxidação, né, na produção que sai da beta-oxidação, temos 7 FADH e desses FADH ele forma 2 ATP. Então, 7 vezes 2 gera 14 ATP. Então, somando tudo, 96 ATPs do acetil-CoA mais 21 ATPs do NADH mais 14 ATPs do FADH, estamos gerando nessa beta-oxidação do palmitato, vai gerar 131 ATPs. Ou seja, mas, né, nós gastamos 2 ATPs para ativar o ácido graxo lá no começo, né? Lembra que para ele ser beta-oxidado, ele vai ter que ser ativado. Então, para ativar, né, isso se gasta ATP, gasta energia. Então, no final, a gente tem 31 ATP menos 2 ATPs. Então, um ácido graxo como palmitato rende 129 ATP. Por isso, a gordura dá muito mais energia que carboidratos. Então, pessoal, a gente vai ver aqui nesses slides a degradação de proteínas, aminoácidos e ciclo da ureia, né? Então, quando a gente quebra a proteína, seja na alimentação ou no nosso próprio corpo, elas viram aminoácidos, né? Como a gente já viu nas aulas anteriores. E esses aminoácidos, eles têm duas partes importantes, tá? Eles vão ter um grupo amino, que é o NH3+, que vai virar ureia, o NH3 mais 4, desculpa, que vai virar ureia, e tem um esqueleto carbônico, que vira energia, né, via ciclo de Krebs, como a gente pode ver ali na figura. Então, o grupo amino, ele precisa ser eliminado, né, que é o ciclo da ureia. Então, ele tem que ser eliminado. Então, o grupo amino, ele vira amônia, que é a NH3. A amônia, ela é tóxica, né? Por isso,
o fígado transforma essa amônia em ureia, que é eliminada na urina. Então, no ciclo da ureia, ela é um detox da amônia, né? Então, a parte que sobra, que é o esqueleto carbônico, vira energia. Então, os esqueletos carbônicos viram uma alfa-cetoácidos, tá? Que entram no ciclo de Krebs. Produzem, então, gás carbônico, água e ATP, né, energia. Ou pode virar, por exemplo, oxaloacetato, que vira glicose na glicogeneogênese. Então, a conexão dos ciclos, né, ele mostra aqui que os ciclos eles estão conectados. Ele mostra que o ciclo da ureia e o ciclo de Krebs são conectados. Existe um atalho, entre aspas, chamado desvio aspartato-succinato, que liga um ciclo ao outro, né? E é por isso que chamamos esses ciclos de integrados no metabolismo. Então, um resumo bem simples para vocês entenderem que quando quebramos uma proteína, o nitrogênio vira ureia, né, para ser eliminado no ciclo da ureia. E o resto do aminoácido, então, ele vira energia ali no ciclo de Krebs ou ele vira glicose. Então, pessoal, aqui nesse slide a gente vai ver o transporte, né, como o nitrogênio dos aminoácidos ele é transportado até o fígado para virar ureia. Tá? Então, nos tecidos, como o músculo, tá? O aminoácido ele é degradado. Então, ele vai doar o seu grupo amino para o alfa-cetoglutarato, ali mais na parte central do esquema aqui da figura. Então, o alfa-cetoglutarato vira glutamato, tá? E esse processo dessa transformação, a gente chama esse processo de transaminação. Né? Então, o músculo vai enviar nitrogênio para o fígado de duas formas: pela alanina, que no músculo piruvato mais, né, o grupo amina vai virar alanina, né? A alanina vai para o sangue até o fígado e no fígado a alanina vira piruvato e o nitrogênio entra no ciclo da ureia, tá? Já pela glutamina, aqui do lado direito da figura, do esquema, o glutamato recebe mais nitrogênio, né, NH2, ele vira glutamina. Tá? A glutamina ela leva 2 nitrogênios até o fígado e no fígado ele libera NH3 para o ciclo da ureia, né? Libera amônia. Então, no fígado, o nitrogênio que chega pela alanina e glutamina vira amônia, que é o NH3. A amônia, então, ela entra no ciclo da ureia e é eliminada como ureia na urina. Então, um resuminho mais curtinho para a gente entender melhor, né, essa parte da transformação do nitrogênio em amônia, né, que vai liberar, que entra ali no ciclo da ureia. Então, o músculo, ele manda nitrogênio para o fígado através, né, de aminoácidos como alanina ou glutamina. E o fígado transforma esse nitrogênio nesses aminoácidos em ureia, que é eliminada, né, eliminada através do nosso xixi, né? Então, pessoal, aqui a gente vai ver o ciclo da glicose pela alanina, tá? Então, vamos seguindo as setinhas, conforme eu for falando, vocês podem seguir as setinhas, né? Que é o passo a passo desse ciclo. Então, ele vai mostrar, então, aqui nesse slide, como, né, o músculo manda nitrogênio para o fígado
e ao mesmo tempo ele consegue mais glicose para continuar funcionando. Então, no músculo, né, proteína muscular, especialmente em exercícios, quando o músculo quebra os aminoácidos lá em cima, ali perto do ombro, né, naquelas setinhas mais escuras, quando o músculo quebra esses aminoácidos, ele tira o grupo amino, tá? E esse grupo amino é colocado no piruvato, formando a alanina, né, formando esse aminoácido alanina. A alanina, então, ela é enviada pelo sangue, né, até o fígado. E no fígado, a alanina, então, ela chega no fígado, o fígado tira, né, o grupo amino dela e ela passa para o ciclo da ureia, né? Então, o que sobra vai virar piruvato e esse piruvato ele vira glicose via gliconeogênese, tá? Então, essa glicose, ela volta novamente pelo sangue para o músculo, né? Que são essas setinhas mais rosas ali, né? Então, todo esse ciclo que acontece da transferência de nitrogênio para o fígado. Então, e o ciclo ele vai se repetir, tá? O músculo manda alanina, o fígado devolve glicose e o fígado, então, elimina o nitrogênio como ureia. Então, basicamente, o músculo, ele transforma o piruvato em alanina, né, nesse aminoácido, que manda para o fígado devolve glicose e elimina o nitrogênio como ureia. Isso é chamado de cicloglicose-alanina. Aqui, pessoal, nesse slide, ele vai mostrar para vocês duas metades do metabolismo dos aminoácidos, tá? À esquerda, temos a degradação, tá? Que é o catabolismo, lembrando, né, que o catabolismo gera degradação, e à direita temos a biossíntese, né, que é o anabolismo, tá? Na degradação de aminoácidos, do lado esquerdo, quando os aminoácidos estão quebrados, o que sobra é o esqueleto carbônico, tá? E esse esqueleto ele entra em pontos diferentes do ciclo de Krebs, tá? Alguns vão virar piruvato, alguns vão virar acetil-CoA e outros entram como oxalacetato, fumarato, succinil-CoA ou alfa-cetoglutarato, tá? Isso significa que todos eles podem gerar energia, né, tá? Então, os aminoácidos quebram e caem em partes no ciclo de Krebs. Por isso, eles também viram ATP, também viram energia. Já na figura 2, aqui, na biossíntese, né, do lado direito, a gente tem o contrário, tá? Lembra que o anabolismo é o oposto do catabolismo, tá? Então, aqui mostramos como o corpo ele fabrica aminoácidos, tá? A síntese ela começa de intermediário simples da glicose, tá? E do ciclo de Krebs, por exemplo, da glicose vai gerar 3-fosfoglicerato e que gera uma serina. Do piruvato gera alanina, valina, leucina. Do oxalacetato vai gerar aspartato, asparagina, metionina, trionina, lisina, leucina, tá? E do alfa-cetoglutarato vai gerar o glutamato, a glutamina, a prolina, a arginina, tá? Ou seja, a glicólise mais o ciclo de Krebs fabrica aminoácidos, tá? Então, os intermediários das vias de energias são usados como blocos, entre aspas, para montar novos aminoácidos. Então, um resumo, né, mas para ficar um pouco mais fácil o entendimento, na degradação os aminoácidos quebram e entram no ciclo de Krebs para gerar energia. Já na síntese,
né, na biossíntese, no anabolismo, a glicose e o ciclo de Krebs fornecem materiais para fabricar novos aminoácidos. Já, pessoal, aqui nesses slides, a gente vai ver como o músculo, né, do lado esquerdo, e o cérebro, eles usam ATP de formas diferentes, né? Consomem ATP de forma diferente, consomem energia. Então, no músculo, ele usa o ATP pela contração, ou seja, pode ser pela atividade leve ou atividade em repouso. O músculo, ele também usa ácidos graxos, corpos cetônicos e glicose do sangue, né, que é o metabolismo aeróbio, né, ou seja, na presença de oxigênio. Quando a gente está em exercício pesado, tá? Isso anteriormente falando, atividade leve em repouso. Então, atividade leve em repouso, o músculo usa ácido graxo, corpos cetônicos, glicose do sangue e o metabolismo aeróbio, tá? Com respiração, né? Através da presença de oxigênio. Já quando a gente está em exercício muito pesado, ele usa o glicogênio muscular, tá? A creatina, as fosfocreatina e pode ser anaeróbio, né? Quando está o músculo, lembrando que o músculo, quando ele está na fase anaeróbia, né, ele vai produzir o que? Ácido lático. A gente já conversou sobre isso nas outras aulas. Então, o músculo, ele não faz gliconeogênese, ele não exporta a glicose, ele pode funcionar aeróbio ou anaeróbio e ele gasta ATP para contração muscular, tá? Já no cérebro, a gente tem, o cérebro usa ATP para a bomba de sódio e potássio, tá? Então, o cérebro, ele usa esse ATP principalmente para manter os sinais nervosos, né, que é a bomba de sódio e potássio. Então, a energia do cérebro, em dieta normal, ele usa a glicose. Em jejum prolongado, ele vai usar corpos cetônicos e sempre aeróbio, né? Não funciona, o cérebro ele não funciona sem oxigênio, né? Então, faltando oxigênio no cérebro é morte cerebral, né? Então, precisa de oxigênio para ele funcionar. Então, se a glicose cai, por exemplo, para menos 5 milimolar, por exemplo, milimolar, que é uma unidade de concentração usada em bioquímica disfuncional cerebral, tá? Vai acontecer a hipoglicemia, vai acontecer o desmaio, a convulsão, né? E também confusão, né? Então, resumidamente, o músculo ele usa ATP para contração e pode trabalhar com a presença de oxigênio e sem a presença de oxigênio. Já o cérebro, ele usa o ATP para transmitir sinais e depende da glicose e do oxigênio. Ok, pessoal? Então, pessoal, a gente já está finalizando a aula de metabolismo celular. Eu sei que ficou muito longa pelo fato que é bastante complexa, né, como eu disse para vocês. Mas vamos ver agora então a duração do exercício e vias para a regeneração de ATP. Então, esse gráfico ele mostra qual via produz ATP dependendo do tempo de exercício, tá? A creatina, fosfato, por exemplo, né, ela vai dar uma explosão rápida, ela vai de 0 a 10 segundos. Tá? Então, a linha amarela, ela é a primeira fonte de energia, ela dura só em alguns segundos, ela usa em salto, sprint, levantamento de peso, né, ela é utilizada. Já ela é mais rápida, então, mas ela acaba muito tempo, né? Essa energia ela vai acabar muito tempo, né? Você vai consumir muita energia fazendo esses tipos de exercício.
Já via glicolítica, né, essa parte mais curvada, essa linha mais escura, ela é anaeróbia, ou seja, é um esforço forte e curto, entre 10 segundos e 2 minutos, tá? Então, ela é linha azulzinha ali, né? Azul, meio escura, meio preta, tá? Então, a via glicolítica, ela produz ATP pela glicólise, ainda pode gerar lactato, né? Ainda pode estar, né, sem a presença de oxigênio, mas é mais lenta que a creatinina. Creatina, por exemplo, creatina fosfato, tá? Ela é um pouco mais lenta e ela dura mais tempo. Então, ela é utilizada em corrida de 400 metros, luta, HIIT, crossfit intenso, né? Que vai utilizar o glicogênio para a produção de energia. Já temos a terceira linha, né, que é ali um pouco mais marrom, ela é responsável pela respiração mitocondrial, ou seja, ela é aeróbia, ou seja, aqueles exercícios também que, né, podem causar mais falta de oxigênio, são aqueles exercícios mais longos, né, 2 minutos para mais. Então, ela usa oxigênio, ela produz muita energia e é a via dominante em exercícios prolongados, tá? É usada em corrida, em bike, caminhada, natação, tá bom? Então, em exercícios curtos, utilizamos a creatina, exercícios médio, a glicólise e exercícios longos, a respiração mitocondrial. Então, pessoal, para fechar o metabolismo, né, a aula de metabolismo, depois de ver todos esses slides, a mensagem principal é que todo o metabolismo do nosso corpo ele é integrado e funciona como um único objetivo: produzir ATP na hora que o corpo precisa, produzir energia na hora que o corpo precisa. Então, os carboidratos, lipídios, proteínas, elas entram em vias diferentes, como a gente viu, mas todas convergem para o mesmo ponto, ou seja, o acetil-CoA e o ciclo de Krebs. E a partir daí geram NADH e FADH para realizar, né, fazer o ATP na cadeia respiratória. Então, no final de tudo isso, tá, o metabolismo, ele é a forma de como o corpo transforma tudo o que comemos em energia, que é o ATP, e ele usa caminhos diferentes conforme a demanda. Repouso, exercício leve ou exercício mais intenso, né? Então, tudo no fim se conecta para manter o corpo funcionando. Então, podemos ver, né, que o metabolismo, né, como vimos, ele é dinâmico, ele pode mudar conforme a necessidade, ele é integrado, né, ou seja, tem vias que conversam entre si, né, ele é eficiente, não desperdiça energia e ele é flexível, ou seja, usa carboidrato, usa gordura, usa proteína, né, dependendo da situação. Bom, pessoal, então hoje a gente termina a nossa aula de metabolismo celular. Espero que vocês tenham gostado da aula e possam aprender com ela. E qualquer coisa, né, na próxima aula, a gente pode estar tirando alguma dúvida, né, de algum aspecto, é, de algum fator, né, que eu possa ter mencionado aqui, vocês não entenderam, ok? Obrigada, pessoal.